Voltamos aí, acho que quinto bloco eu já perdi a conta, cara. Depois para mim colocar isso aqui no YouTube eu vou ter que ficar olhando para lembrar. Vamos lá então, ainda com a letra I, mudando de banda agora, Iron Angel, banda de speed metal alemã, também uma das minhas bandas de speed metal favoritas em todos os tempos. A minha favorita é o Live Death junto com o Exciter, e o Iron Angel vem logo na sequência. Esse álbum aqui de 1984, o Hellish Crossfire, maravilhoso! Lindo, fantástico, não tem música ruim. Álbum icônico dessa banda alemã, álbum de estreia dessa banda alemã de 1984, álbum que também foi lançado no Brasil em 86 pela Woodstock Disco do nosso Valci Chalas. Fantástico, fantástico. Quem não conhece, cara, vai atrás disso aqui, irmão. Vai atrás disso aqui. Escuta isso aqui, velho. Fudido. Ainda na letra I, esse aqui é o segundo álbum do Iron Angel, Winds of War, é esse o nome? Isso, Winds of War, álbum de 1987, também lançado pela Woodstock Discos aqui no Brasil. Esse álbum um pouquinho diferente do primeiro Hellish Crossfire que eu mostrei anteriormente. Esse álbum já traz uma pitada um pouco mais de hard rock junto com o speed metal que eles já faziam, mas isso em momento algum denigre ou diminui a beleza desse álbum. Eles continuam tão bons quanto foram no primeiro álbum, porém com uma pitada um pouco mais melódica, se assim podemos dizer. Mas ainda assim é um álbum fantástico, é um álbum obrigatório aí que qualquer headbanger tem a necessidade de ter na sua coleção. Pulando então para a letra J. Esse aqui é o Jaguar, banda da New Wave of British Heavy Metal, álbum chamado Power Games, se não me engano, um álbum de 1981, entre 80, 81 e 82, eu não me lembro agora direito, mas é um dos discos mais icônicos e mais fantásticos da época da New Wave of British Heavy Metal, um dos álbuns mais aclamados da época, fudido, maravilhoso. O Jaguar já mostrava um diferencial, já tocava de forma mais rápida do que as bandas da época, do mesmo estilo, né, que estavam se desenvolvendo na época. Isso aqui é o início do heavy metal, o comecinho do heavy metal. Então, para quem quer entender o que foi o heavy metal dos anos 80 e o que o heavy metal é hoje, precisa conhecer essas bandas da New Wave of British Heavy Metal e essas bandas que iniciaram o movimento lá no início dos anos 80. Corra atrás. Jaguar, Power Games. Vamos lá. Falando em New Wave of British Heavy Metal, Judas Priest, o álbum British Steel, para mim o melhor álbum do Judas, junto com Painkiller. Sou completamente fissurado por esse álbum aqui, álbum de 1980. É outro álbum que não tem música ruim, ele não traz músicas ruins, muito pelo contrário, é clássico em cima de clássico. Breaking the Law, talvez o maior clássico do Judas, junto com Painkiller, né? Eu penso que seja talvez as duas músicas mais conhecidas e mais fodidas do Judas Priest. Depois segue com Rapid Fire, Metal Gods, olha o título dessa música. Grinder, United, Living After Midnight, que é outro grande clássico da banda. Don't Have to Be Old, To Be Wise, The Rage, e fecha com Steeler. Clássico absoluto do heavy metal, clássico absoluto dos padrinhos do metal e uma das bandas mais importantes, sem dúvida nenhuma, da New Wave of British Heavy Metal. Falando em Judas Priest, Unleashed East, álbum, se eu não me engano, de 1979, 1980, 79, não tenho certeza. Um dos melhores discos ao vivo em todos os tempos. Escutar esse álbum aqui é te remeter diretamente ao show do Judas Priest. A gente não sente que a gravação foi plastificada, ou seja, pode até ter tido aí algum overdub, alguma coisa que a banda tem usado, mas a perfeição te remete a uma sonoridade realmente de você estar num concerto de heavy metal. É fantástico, a experiência de ouvir esse disco é fantástica, além de trazer grandes clássicos da banda, ali do final dos anos 70 e início dos anos 80, quando o Judas estava ali formando a sua identidade e levando ao mundo o que nós consideramos hoje aí heavy metal. Obrigatório.
Pulando então para a letra K. Eu não tenho palavras para definir isso aqui. Sinceramente, eu não tenho palavras para definir isso aqui. Creator, Endless Pain, álbum de estreia dos caras, 1985. Eu tenho muitas histórias para lembrar sobre esse disco aqui, muitas aventuras, viagens pelo interior de São Paulo, principalmente para uma cidade aqui no interior chamada Serquilho. Eu tinha 15, 16 anos de idade, junto com meus primos, Fred e o Juca. O Juca, que é o Arthur Justo, que depois foi ser baterista do Vulcano. Nós éramos 3 garotos de 14, 15 anos, viajamos no interior de trem e fomos para Serquilho, conhecemos headbangers de Serquilho, que tinha uma nação headbang. Serquilho foi uma das cidades mais fortes do heavy metal no interior de São Paulo, até hoje é. E na época o thrash metal estava começando e eu lembro que os caras me apresentaram esse álbum em fita cassete. Eu endoidei. Nunca tinha ouvido nada nem parecido com aquilo. Era simplesmente maravilhoso, a agressividade, a crueza daquilo, fantástico. Esse álbum aqui foi lançado originalmente em 1985, porém esse álbum aqui é uma regravação, se eu não me engano, de 2017, remasterizado. Ele diferente do original. Esse álbum saiu em versão Gatefold, ok? O original não saiu em Gatefold. Tem outros dois atrativos desse álbum, é que ele é duplo. Ele traz o Endless Pain na íntegra remasterizado, os encartes dos 2 álbuns recheados de fotos e comentários do Mili, né, falando durante a gravação e da história desse álbum, é fantástico. E o segundo álbum, ele traz a primeira demo tape da banda, né? Aliás, são as 2 demos tape da banda, quando a banda ainda se chamava Tormentor, né? Que é a demo tape Blitzkrieg e também Armies of Hell. Não, a End of World. A demo tape Blitzkrieg e End of World, ambas lançadas entre 83 e 84. Então, esse relançamento aqui, né, recente, consegui com um preço muito bom, muito legal. O disco saiu em versão dupla com 2 discos, né, e remasterizado. Esse aqui é um selo de autenticidade do disco, que eu guardo aqui comigo. Realmente uma das grandes relíquias que eu tenho aqui. E outro que talvez aí eu vou colocar, não sei se entre os 5, mas os 6 melhores álbuns de thrash metal e de heavy metal em todos os tempos. Maravilhoso. Eu também vou deixar aqui de lado. Depois eu coloco ele no saquinho, porque Gatefold, como ele é mais grosso, fica ruim de colocar no saquinho. Continuando então com a letra K. Já tô até engasgando de tudo que eu tô falando, cara. Foda. Vamos lá. King Diamond, sou apaixonado por Mercyful Fate. King Diamond. Esse aqui é o álbum de estreia do King Diamond, o Fatal Portrait. Para mim, o melhor álbum do King Diamond em todos os tempos, principalmente pelo fato de trazer muita coisa do Mercyful Fate. Esse álbum aqui é de 1985 e 86. O Mercyful Fate acabou em 1984, logo depois do lançamento do Don't Break the Vault, né? E o King Diamond lançou a sua banda solo com o nome dele, King Diamond. E esse aqui é o álbum de estreia dos caras de 86. E por que é meu favorito? Como eu disse, justamente por ter sido o primeiro álbum pós-Mercyful Fate, ainda tem muito do Mercyful Fate aqui. Então, para mim, esse é meu álbum predileto do King Diamond, um álbum que eu guardo com muito carinho. É outro disco que não tem música ruim, do início ao fim, é clássico em cima de clássico, absurdo de foda, absurdo de fudido, maravilhoso. Continuando então com a letra K, outro álbum do King Diamond, o Abigail, álbum de 1987, álbum que sucedeu o Fatal Portrait que eu mostrei agora, né? Esse aqui, o King Diamond, esse álbum aqui é um álbum conceitual, conta a história de Abigail, né? Que foi uma bruxa na história, enfim, e já mostra mais a identidade do que viria a ser a banda King Diamond. Esse álbum aqui foi lançado esse ano, de 2021, pela Hellion Records. É um álbum nacional muito caprichado, tem até aqui
um selo de autenticidade, foi lançado com pôster, vários atrativos legais, edição limitada em 300 cópias. Eu sou um dos felizardos que tem essa maravilha na minha mão. Ainda então, com a letra K, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, a banda onde tudo começou para mim, o Kiss, e esse álbum foi onde tudo começou para mim, a história, minha história no rock, minha história no heavy metal começou com o Kiss e com esse álbum aqui em 1983, que foi quando a banda fez sua primeira turnê no Brasil. Eu era um garoto de 13 anos de idade e eu não conseguia acreditar no que eu via na televisão. Eu recortava os jornais, o meu avô assinava o jornal Folha de São Paulo na época e todo dia saía um flyerzinho no jornal comentando sobre o show que ia ser em junho de 1983 e todo dia eu recortava esse flyer e guardava. Quando eu vi os caras na televisão pela primeira vez, eu desacreditei, aquilo era muito mágico, os caras se tornaram heróis para mim. É minha banda do coração, mostrei minha tatuagem aqui do Kiss, que eu vou levar pro meu caixão, porque foi onde tudo começou para mim e uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Esse álbum é o Creatures of the Night, álbum de 1980, álbum que trouxe o Kiss, a turnê do Kiss no Brasil foi com esse álbum, que tem talvez um dos maiores hits da banda, não no mundo, mas aqui no Brasil, que é I Love It Loud. Né? Essa música chegou até a tocar em rádio AM aqui no Brasil, de tanto que foi tocado exaustivamente nos programas de videoclipe, em rádios FM, em rádios AM, era impressionante. Inclusive no show, eu não sei se no Morumbi, São Paulo, ou no Mineirão, em Minas, ou ainda no Rio, ou se foi em todos, eu não me recordo, eles tocaram I Love It Loud 2 vezes, tocaram durante o set e voltaram para um bis para essa música, que no Brasil foi o maior hit da banda em todos os tempos. Grande Kiss, banda do coração. Seguindo então aqui com o Kiss, esse é o Animalize, álbum de 1984, é o segundo álbum da banda sem as máscaras, né, que trazia o Mark St. John na guitarra, guitarrista que não durou muito. Ele gravou o álbum, chegou a fazer alguns shows e teve que parar, ele teve artrite nos dedos, ele que era o guitarrista, e ficou impossibilitado de tocar. É um dos meus discos favoritos da banda também, gosto muito desse álbum, principalmente pela faixa título, Heaven's on Fire, que para mim é uma das músicas, a faixa título não, a faixa que abre o álbum Heaven's on Fire, que é uma das músicas preferidas para mim da banda em todos os tempos, magnífico. Vamos ver mais um do Kiss aqui, Lick It Up, álbum de 1983, o primeiro álbum dos caras sem máscara, né? Depois do Creatures of the Night, os caras tiraram a máscara e lançaram esse álbum. Eu lembro de ver esse videoclipe no Fantástico quando saiu, eu era garoto, 14 anos de idade, e fiquei acordado assim, assistindo o Fantástico. Tinha aula no outro dia, mas enquanto não passou, porque eu tinha muita curiosidade de ver os caras sem máscara, eu fiquei assim, olhando pra TV encantado, vendo de cima sem máscara, o Paul Stanley sem máscara, foi absurdo. E talvez o álbum mais metal dos caras, assim, o álbum mais pesado, pegaram aquela onda do heavy metal mesmo do início dos anos 80, álbum recheado de clássicos, Lick It Up, um dos maiores hits da banda em todos os tempos, e um dos melhores álbuns do Kiss, sem dúvida nenhuma. Pausa aí, já volto aí com o sexto bloco, acho que é.